Como que Jesus foi reconhecido rei desde o seu nascimento? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais uma Sexta com Propósito para trazer aquilo que está na Palavra de Deus, especificamente falando sobre Mateus 2, onde trata sobre a visita dos magos do Oriente a Jesus e também a sua fuga para o Egito. E aí, a partir do primeiro versículo, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui o mago também significava astrólogo, né? Alguma coisa nesse sentido. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, os próprios magos, já vindo do Oriente, já reconheciam que Jesus era o rei. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ou seja, eles reconheciam o reinado de Jesus já desde o seu nascimento e vieram para se prostrar diante dele, de adorar Jesus como o rei dos judeus. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados, em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Somente até aqui, mas temos algumas outras coisas interessantes para destacar. Então a gente percebe aqui que, embora eles estivessem ali para reconhecer Jesus como o rei dos judeus, eles não tinham o menor conhecimento acerca daquilo que acontecia na terra de Judá, naquilo que acontecia na Judéia naquele momento, porque o rei Herodes estava reinando, e o rei Herodes, então, ele se perturbou, ele se enciumou pelo fato dos magos do Oriente estarem buscando o novo rei dos judeus, que então tinha sido avisado a eles através da estrela que brilhava no Oriente. Então eles seguiram aquela estrela porque eles tinham conhecimento de astrologia, eles estudavam astrologia, e eles entenderam então que aquilo ali era um grande sinal, um sinal diferente daquilo que eles estavam acostumados a observar nos céus. Então eles sabiam que tinha alguma coisa diferente e que provavelmente, de acordo com as profecias de Daniel, porque eles vieram ali da terra do Oriente, então eles tomaram conhecimento acerca daquilo que Daniel falava sobre o Messias que viria, eles então provavelmente associaram esses estudos de Daniel com a astrologia para poder então seguir a estrela e vir adorar o rei dos judeus que teria nascido. Então aquilo ali demonstra para a gente que Jesus, já desde o seu nascimento, ele já tinha um reconhecimento como rei que viria reinar sobre o povo de Israel, e que ele cumpria também, através desses nascimentos e dessas ações que estavam acontecendo, várias profecias, como, por exemplo, a gente viu aqui que o rei dos judeus, o Messias, ele deveria nascer em Belém de Judá. Então Jesus estava cumprindo ali mais uma profecia. Jesus cumpriu várias profecias ao longo dos anos em que ele esteve aqui na Terra. E aí depois fala aqui também, em outros trechos, falando sobre a partida deles para o Egito, fugindo de Herodes, porque aí também cumpre mais uma
profecia, como está no versículo 15, né? E lá esteve até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então eles voltaram do Egito para Jerusalém para cumprir também mais uma profecia, como diz lá no versículo 23, porque eles foram habitar, né? Então dizendo aqui: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, ou seja, Jesus então cumprindo mais uma profecia ali, ainda na sua infância, ou seja, ainda quando ele estava pequeno e sem domínio e sem conhecimento da palavra para que ele pudesse intencionalmente cumprir alguma profecia, na verdade, estava se cumprindo pelos acontecimentos na sua vida. Ou seja, Jesus veio como rei e cumpridor das profecias desde o seu nascimento, mostrando que ele é o rei, o Messias que haveria de vir e que ele veio para resgatar não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade com a sua morte. Se você gostou dessa palavra, continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te dê uma sexta com propósito. Um grande abraço.